Bom, boa noite a todos. Meu nome é Guilherme Sartori, eu sou oncologista clínico. Eu gostaria de começar agradecendo ao GBCAM, em nome da doutora Daniela Rosa, pela oportunidade de estarmos hoje aqui em mais uma edição do GBCAM Connection. E nós iremos abordar hoje o tema dos novos ADCs no câncer de mama. Nós dividimos esse webinar, então, em 3 tópicos. O primeiro será Onde Estamos em 2022, que será apresentado pelo Dr. Daniel Argolo, que também divide comigo a moderação e discussão desse webinar. O Dr. Daniel é oncologista do Grupo Oncoclínicas em Salvador. A seguir, nós teremos a apresentação do Dr. Cristiano de Pádua, que é oncologista do Hospital de Amor de Barretos, e abordará as toxicidades dos ADCs. E, para finalizar, nós teremos a doutora Daniela, que é oncologista do Hospital Moinhos de Vento, que falará um pouquinho sobre o que teremos no futuro próximo. Então, eu gostaria de agradecer muito aos colegas por terem aceitado o convite, especialmente no mês de agenda muito intensa, né, para nós, oncologistas mamários, aí, devido ao Outubro Rosa. E eu passo a palavra ao Daniel. Boa noite, pessoal. Obrigado, Guilherme. É sempre um prazer estar com vocês aqui no GBCAM. Aliás, parabenizar o GBCAM, um grupo tão colaborativo e muito feliz em participar. Tenho certeza que esse tom colaborativo tem muito a ver com a líder do grupo, com a Daniela Rosa, que é uma querida amiga, e sempre agregando bastante ao grupo. Parabéns, Dani, pela belíssima liderança. Obrigada, querida. Então, a mim coube falar sobre conjugados de droga anticorpo em câncer de mama, aonde estamos em 2022. Esses são os meus conflitos de interesse em potencial. Rapidamente, eu dividi a aula em 3 partes. Primeiro, uma rápida introdução a essa classe de drogas, aos conjugados de droga anticorpo, que a gente está se acostumando a ver nos últimos anos em câncer de mama. Essas drogas em câncer de mama, onde estamos em 2022, um pouquinho de conclusões e perspectivas. Então, introduzindo, é importante a gente lembrar da molécula, né, dos ADCs, os conceitos bem gerais. Ela é formada por um anticorpo que se liga, de fato, à região do antígeno na célula tumoral. Um grande segredo dessa molécula é o seu ligante, o linker, que permite a estabilidade, né, dessa molécula junto à quimioterapia, que é o payload, nesse item C. Né? Basicamente, essa molécula funciona como um cavalo de Troia. Né? Basicamente, ela se liga à célula tumoral através do antígeno, da ligação antígeno-anticorpo. Ela entrega o payload, que nada mais é do que um grande presente, entre aspas, que a célula tumoral vai receber, basicamente quimioterapia. E a porção FC, que acaba estimulando a agregação de células imunes. Então, essa é a estrutura, de uma forma bem geral, dos conjugados droga-anticorpo. E como é que essas moléculas agem, então? Primeiro, os conjugados droga-anticorpo localizam o tumor e se ligam ao antígeno-alvo na superfície da célula tumoral, como a gente pode ver nessa representação gráfica. O antígeno receptor e o ADC, essa estrutura em conjunto é internalizada por endocitose. O ADC é, então, enzimaticamente degradado nos lisossomos. A droga citotóxica, o payload, é, então, liberado e se liga ao alvo intracelular. O ADC provoca, então, a morte da célula tumoral que expressa o antígeno. E para aqueles ADCs que têm maior permeabilidade, né, quando o payload tem permeabilidade na membrana, ele consegue ter um efeito, inclusive, além da célula que expressa o antígeno. A gente chama isso de efeito bystander. Então, ele acaba interferindo e ocasionando a morte de células que não necessariamente expressam o antígeno. E aí os ADCs entram num conceito, num contexto, na verdade, de potenciais limitações da quimioterapia tradicional. Quando a gente fala em quimioterapia tradicional, a gente precisa lembrar que falta especificidade tumoral para os agentes quimioterápicos de uma forma geral. As toxicidades são doses limitantes por exposição sistêmica das células normais aos agentes citotóxicos, e as quimioterapias, de uma forma geral, elas têm índice terapêutico estreito. Né? Então, os ADCs, eles vêm, a princípio, para antagonizar essas características da quimioterapia tradicional. E onde é que nós estamos em relação a ADCs e câncer de mama nesse ano de 2022? Então, rapidamente, uma breve história deles. Então, o primeiro estudo clínico de ADC aconteceu na década de 80, e aí, um longo período depois, mais de quase 30 anos depois, a gente começa a ver estudos bastante positivos com o nosso primeiro ADC em câncer de mama, o TDM1,
demonstrando atividade primeiro na doença metastática, tanto na segunda linha como em pacientes politratados, nos estudos Emília e Teresa, e mais adiante, em 2019, com o grande estudo Kettering, um estudo bem conhecido de todos, mostrando a atividade e eficácia importante do TDM1 no cenário de pacientes tratadas com quimioterapia neoadjuvante associada à terapia anti-HER2 e com doença residual após o tratamento, né, mostrando o benefício importante do TDM1 nesse cenário. Mais recentemente, a gente começa a ver resultados de estudos com ADCs de nova geração, por exemplo, em 2021 e em 2023, os estudos com sacituzumab e govitecan, o fase 3 Ascent e o fase 3 TROPiCS-02. E também os estudos Destiny, o B01, fase 2, em 2020, que levou à aprovação do trastuzumab e deruxtecano, o Destiny B03, já em 2022, que comparou o deruxtecano com o TDM1, e o B04, que mostra a atividade dessa droga, do trastuzumab e deruxtecano, em pacientes com baixa expressão de HER2, o chamado HER2-low. Tá? Então, é nesse retângulo aqui, em vermelho, que a gente vai focar a nossa apresentação. Então, começando pelo sacituzumab e govitecan, esse é um conjugado droga-anticorpo que tem como antígeno a TROP2, que é bastante encontrada nas células de câncer de mama, e usa como payload o SN38, que é um inibidor de topoisomerase 1, um parente do irinotecano. Como eu falei, a TROP2 é bastante encontrada em pacientes em células de câncer de mama, especialmente naquelas células de câncer de mama triplo negativo, onde a gente encontra acima de 90% de expressão de TROP2. E como é que acontece, então, só trazendo aquele conceito do ADC, especificamente aqui para o sacituzumab e govitecan. Então, primeiro a molécula se liga, então, o ADC se liga ao TROP2, no caso, né, o antígeno, só para exemplificar aqui, a ligação do antígeno com o sacituzumab e govitecan. Depois, o antígeno anticorpo é internalizado para o meio intracelular, há o tráfego intracelular, então, a degradação lipossomal, morte e dano ao DNA, e a seguir a gente pode observar também que, dependendo da permeabilidade do payload, a gente consegue ver também o efeito bystander. Isso a gente vai falar bastante quando a gente for falar também do trastuzumab deruxtecano mais na frente. Então, esse é o desenho do fase 3 Ascent. Então, basicamente, esses pacientes que entraram nesse estudo, elas tinham câncer de mama metastático, triplo negativo. Os pacientes haviam sido expostos a maior ou igual a 2 quimioterapias para doença avançada e a randomização de 529 pacientes na proporção 1:1 para receber sacituzumab e govitecan, em torno de 267 pacientes nesse grupo. O tratamento à escolha do médico, 262 pacientes. Esse tratamento à escolha do médico poderia ser eribulina, vinorelbina, gencitabina ou capecitabina. O estudo tinha como endpoints primários sobrevida livre de progressão e endpoints secundários sobrevida livre de progressão na população inteira do estudo, sobrevida global, taxa de resposta, duração de resposta, tempo para resposta e segurança. Então, aqui as características das pacientes do estudo, aqui sublinhando a quantidade de regimes prévios nesse estudo, uma média de 4 regimes para os 2 grupos, como a gente pode ver aqui. Muita exposição, 100% das pacientes expostas a taxano, quantidade muito grande, 80% das pacientes já haviam sido expostas para ciclina, mesmo número para ciclofosfamida, 60% aproximadamente carboplatina, e o mesmo percentual para capecitabina. Aproximadamente 1/3 da população desse estudo havia sido exposta previamente à imunoterapia, em torno de 7% a 8% a inibidores da PARP. Então, esses foram os resultados de eficácia. Então, um ganho bem significativo de quase 4 meses em sobrevida livre de progressão a favor do sacituzumab e govitecan. Um ganho também significativo em sobrevida global de 5,4 meses, o delta, a favor dessa nova droga. Taxa de resposta foi multiplicada por 7 vezes, né? Então, 35% no grupo de pacientes tratadas com o sacituzumab e govitecan versus 5% nos regimes de quimioterapia, escolha do médico. E as toxicidades grau 3 mais relevantes nesse estudo, neutropenia, 46%, anemia, 8% e diarreia, 10%.
Mais recentemente, o sacituzumab govitecan também foi explorado nas pacientes com receptor de hormônio positivo. Então, também no cenário metastático, essas pacientes elas precisavam ter progredido pelo menos a uma linha de terapia endócrina, taxano, inibidor de ciclina 4/6 em qualquer cenário, e também pelo menos duas linhas, mas não mais do que 4, de quimioterapia para doença metastática. Então, randomizadas na proporção 1:1, receberem o sacituzumab govitecan, aproximadamente 272 pacientes nesse grupo. O tratamento à escolha do médico poderia ser capecitabina, vinorelbina, gencitabina ou eribulina, endpoints primários sobrevida livre de progressão, secundários sobrevida global, desfechos em resposta a patient-related outcomes e segurança. Então, aqui as características do estudo, lembrando que a imensa maioria, quase 100%, 95% das pacientes nesse estudo tinham doença visceral na avaliação inicial, em quantidade muito grande, quase 90% nos dois grupos, tinha exposição prévia à terapia endócrina na doença metastática superior a 6 meses. Quantidade também bastante significativa, havia sido exposta previamente a inibidores da ciclina 4/6, e a mediana de quimioterapias prévias, a média de quimioterapias prévias, nesse estudo, foi de 3 regímenes. Esses foram os resultados em sobrevida livre de progressão, um ganho de 1,65 meses, um ganho relativamente pequeno, um delta pequeno, com hazard ratio de 0,66. Taxa de resposta de 57% versus 38%, favorável ao sacituzumab govitecan, e uma taxa de benefício clínico de 92% versus 60% favorável a sacituzumab govitecan. Essa foi a apresentação da ASCO de 2022. Nesse momento, ainda não havia ganho com significância estatística em sobrevida global. Então, na ESMO, poucos meses depois, esse estudo foi reapresentado e atualizado com a segunda análise interina de sobrevida global, evidenciando um ganho significativo e com significância estatística nesse endpoint, 14,4 meses de sobrevida global mediana para o grupo do sacituzumab govitecan versus 11,2 meses no grupo de quimioterapia escolha do médico, traduzindo num delta, numa diferença de 3,2 meses. Isso foi alcançou significância estatística. Importante lembrar que esse benefício em sobrevida global ele foi evidenciado em todos os subgrupos avaliados. Aparentemente, apenas o único subgrupo que aparentemente não se beneficiou foi o subgrupo de pacientes muito pequeno, 26 pacientes sem doença visceral na avaliação inicial, na entrada do estudo. E a gente vira a página e passa para o outro ADC de interesse, o trastuzumab deruxtecan. Tá? Então, a gente já conversou sobre essa molécula, sobre conceitos gerais da molécula de um ADC, e especificamente o deruxtecan, queria chamar a atenção que ele tem um payload da mesma família do sacituzumab govitecan, também é um inibidor de topoisomerase, uma droga diferente, mas também é um inibidor de topoisomerase, um payload com alta potência, chamando a atenção para a grande estabilidade do linker, do ligante, e, como a gente já falou no início, um grande efeito bystander, que é esse efeito que extravasa os limites da célula que expressa o antígeno, por conta da permeabilidade de membrana do payload. Então, esse foi o primeiro estudo importante, o estudo DESTINY-B01, ou BREST-01, um estudo, inclusive, que levou à aprovação dessa droga em grande parte dos países do mundo para o câncer de mama metastático, HER2 positivo, politratado. Então, nesse estudo fase 2, a mediana de tratamentos prévios foi de 6, 100% dessas pacientes haviam sido expostas a trastuzumab e TDM1, e aproximadamente 66% expostos a pertuzumab. Então, esses pacientes receberam apenas o trastuzumab deruxtecan. Então, esses foram os resultados impressionantes, uma taxa de resposta de quase 61%, sendo que, mesmo nesse grupo politratado, ainda assim, algumas delas evoluíram com resposta completa, 6% de resposta completa, e aparentemente com benefício em todos os subgrupos avaliados. Em relação à sobrevida livre de progressão, uma mediana bastante interessante nessa população politratada de 15 meses aproximadamente. Isso foi bastante impactante, como eu já disse, levou à aprovação dessa droga nesse cenário de pacientes com câncer de mama metastático, HER2 positivo, politratados.
Esse é o estudo fase 3 DESTINY-Breast01, que avalia o papel dessa mesma droga no cenário mais precoce da doença metastática HER2 positiva, comparando aqui, então, a partir da segunda linha com o TDM1. Tá? Então, aproximadamente 530 pacientes, 524 pacientes mais precisamente, foram randomizadas a receberem ou o trastuzumab deruxtecan ou o TDM1 nesse cenário da doença metastática. Aqui as características principais dos pacientes do estudo. O estudo, assim como o BREAST-01, esse estudo também incluiu pacientes com metástases cerebrais, mas aqui, diferente, por exemplo, do estudo HER2CLIMB, que não vê um caso aqui, né? Mas que incluiu pacientes com metástases cerebrais ativas, nesse cenário, aqui foram apenas metástases cerebrais consideradas estáveis, tá? Então, foram incluídas uma quantidade muito grande de pacientes com doença visceral, como esperado para essa população. Desculpa. E a grande maioria das pacientes havia sido expostas a uma ou duas linhas de tratamentos prévios, sendo que 100% aproximadamente das pacientes, quase 100%, 99,6% com exposição prévia a trastuzumab e 62% com exposição prévia a pertuzumab. Esses são os resultados do estudo, taxa de resposta de quase 80% para as pacientes que foram tratadas ao deruxtecan, versus 34% para TDM1, resposta completa de 16% para o deruxtecan versus 8%, 8,7% para o TDM1. Então, resultados extremamente animadores nesse cenário para o deruxtecan também. E um impacto muito significativo em sobrevida livre de progressão, triplicou a sobrevida de progressão desses pacientes, né? Então, 25,1 meses em favor do deruxtecan versus 7,2 meses, com hazard ratio de 0,28. É um hazard ratio difícil da gente ver nos estudos em oncologia, 0,28 em favor do trastuzumab deruxtecan. Números também interessantes, apesar de imaturos ainda, de sobrevida global em 12 meses, 94,1% para as pacientes deruxtecan versus 85,9%, com hazard ratio de 0,55, mas ainda sem significância estatística. Em relação a toxicidades grau 3 e 4 mais comuns, lembrar aqui de neutropenia, 19,1% versus 3,1%, anemia, muito parecido, 5,8% versus 4,2%, trombocitopenia, mais encontrada no TDM1, náuseas, 6,6%, parece até ser subestimado aqui, os esquemas anti-emese foram reforçados no uso clínico, depois da aprovação, inclusive, e fadiga. Né? É importante dizer que nesse estudo, o percentual de incidência de pneumonite foi de 10,5%, sendo 0,8% maior ou igual ao grau 3 versus 1,9% no TDM1. E aí a gente vem para o BREAST-04, que é um outro estudo fase 3 com deruxtecan, mas num cenário diferente. Aqui, num cenário de pacientes, não pacientes classicamente com doença HER2 positiva, com expressão 3 cruzes ou feixe amplificado, não, mas aquelas pacientes com imunistoquímica 1 cruz ou 2 cruzes com fiche negativo, tá? Então, esses pacientes tinham doença irressecável ou metastática, tratadas com 1 ou 2 regimes prévios de quimioterapia, na doença metastática, e se doença receptor de hormônio positivo, elas precisavam ser consideradas como refratária à terapia endócrina. Os pacientes foram randomizados a receberem deruxtecan, o tratamento à escolha do médico, poderia ser capecitabina, eribulina, gencitabina, paclitaxel ou nab-paclitaxel. Então, 373 pacientes no grupo do deruxtecan versus 184 pacientes no grupo de tratamento à escolha do médico, endpoint primário sobrevida de livre de progressão na população receptor de hormônio positivo, e endpoints secundários, a sobrevida livre de progressão em todos os pacientes e sobrevida global nas pacientes receptor de hormônio positivo e em todas as pacientes do estudo. Lembrando que o estudo ele tinha uma testagem hierárquica, ele precisava demonstrar primeiro sobrevida livre de progressão na população receptor de hormônio positivo, depois sobrevida livre de progressão em todos os pacientes, para então testar a sobrevida global na população receptor de hormônio positivo e depois testar sobrevida global em todos os pacientes. Então, por que testar essa droga na população de pacientes com baixa expressão de HER2 ou HER2 low? Exatamente pelo que a gente já falou anteriormente, né? Acho que o principal é, de fato, o efeito bystander, então o efeito por conta da alta atividade do payload, da permeabilidade de membrana dele. Então,
essa droga tem a capacidade de agir também naquelas células que não expressam o antígeno. Então, o antígeno funciona para atrair a molécula para aquela célula com câncer que expressa o antígeno, mas ele consegue agir também naquelas células vizinhas que não necessariamente expressam o antígeno. No caso aqui, o HER2. Então, esse efeito bystander consegue potencializar a ação dessa molécula também nesses pacientes com baixa expressão de HER2. E havia resultado de estudos iniciais, fase 1, fase 1B, demonstrando a atividade promissora do deruxtecano nesse cenário. Então, aqui as características das pacientes desse estudo, chamando a atenção que nesse estudo houve uma inclusão relativamente pequena, em torno de 10% de pacientes com receptor de hormônio negativo, então, conceitualmente consideradas, né, até então como triplo negativas. A grande maioria desses pacientes eram pacientes com doença receptor de hormônio positivo, 60% delas haviam feito maior ou igual a 3 linhas de tratamento para doença metastática, e 70% das pacientes receptor de hormônio positivo já haviam sido expostas a inibidor de ciclina 4 e 6. Esses são os resultados para sobrevida livre de progressão, um ganho bastante significativo na população receptor de hormônio positivo, um delta de 4,7 meses, e também na avaliação de todos os pacientes, um delta muito parecido, 4,8 meses. Um impacto também muito significativo em sobrevida global, tanto na população receptor de hormônio positivo, 6,4 meses de diferença, como também na população de todos os pacientes do estudo, 6,6 meses, perceba muito parecido, né? Aparentemente não houve diferença entre a população receptor de hormônio positivo e toda a população do estudo. Em análise exploratória, avaliando exclusivamente receptor de hormônio negativo, já falei que correspondeu a mais ou menos 10% das pacientes tratadas nesse estudo, mas aparentemente o impacto continua sendo o mesmo, né? Análise exploratória, mas a gente vê aqui deltas muito parecidos, 5,6 meses em sobrevida livre de progressão e até numericamente até maior, em torno de 10 meses aproximadamente em sobrevida global. Taxa de resposta também com o mesmo comportamento, tanto nas pacientes receptor de hormônio positivo como naquelas receptor de hormônio negativo, um aumento bastante significativo quando comparado a tratamento à escolha do médico. E para concluir, os conjugados de droga-anticorpo, então, impactaram significativamente a sobrevida das pacientes com câncer de mama em diferentes cenários. A gente percebeu claramente o benefício de TDN1 na doença residual e também na doença metastática, HER2 positiva, quando tratados a partir da segunda linha. O trastuzumab deruxtecano demonstrou um papel muito claro no câncer de mama metastático, HER2 positivo também, né, a partir da segunda linha, e agora, mais recentemente, na doença com baixa expressão de HER2, HER2-low, né, em cenários mais politratados. E o sacituzumab govitecan também demonstrou atividade muito expressiva, muito importante no câncer de mama metastático triplo negativo e também na doença receptor de hormônio positivo em cenários mais tardios. Existem várias dúvidas, algumas delas como conduzir quando houver sobreposição, né? Como é que a gente vai conduzir depois que a gente tiver essas drogas disponíveis, né, nesses cenários, por exemplo, de HER2-low. Então, um grupo de pacientes com receptor de hormônio negativo e o HER2-low, onde a gente possa encontrar a sobreposição do B04 e do Ascent. É claro que esses estudos com sacituzumab e govitecan avaliaram a expressão de HER2-low, né? Mas, enfim, considerando aqui o triplo negativo, como é que a gente vai conduzir? E naquela população de pacientes com receptor de hormônio positivo e HER2-low, né, onde eventualmente a gente possa encontrar sobreposição de indicação do B04, do TROPICS-2, né, como é que a gente vai conduzir? Né? E, segundo lugar, é se essas moléculas elas podem ter atividades quando a gente expõe a paciente a tratamentos sequenciais. Acho que esse é um ponto também de dúvida ainda. Lembrando que o tratamento com essas drogas não é isento de toxicidades relevantes, necessário monitoramento, e o Cristiano vai falar logo mais sobre isso. E o futuro benefício em linhas mais precoces, será que a gente vai conseguir enxergar? Essas drogas são bem promissoras também em linhas mais precoces, na doença inicial, outros ADCs, né? Como é que vão vir os ADCs de nova geração? Enfim, acho que tem muitos pontos para esclarecimento ainda e muitas perspectivas para o futuro. É uma classe de drogas que realmente veio para ficar e modificar de forma muito substancial a história da oncologia, não só mamária, mas da oncologia como um todo. Aqui só lembrando de alguns estudos que estão em andamento, avaliando o papel dessas drogas em cenários diferentes. Então, esse, por exemplo, é o B09, o BRAS-09, que avalia
o papel do deruxtecano com ou sem pertuzumab na primeira linha da doença metastática. A gente também tem estudos avaliando essas drogas na doença inicial, como o BREST-05, avaliando o papel do deruxtecano na doença residual, comparando aqui com o TDM1, lá, estudo Kettering. E o fase 3 SACIA, que avalia o papel do sacituzumab govitecan no cenário também de pacientes com doença residual pós-tratamento pré-operatório. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Agradeço muito a participação e vai ser um prazer discutir após as aulas. Obrigado, gente. Parabéns, Daniel. Excelente apresentação, muito concisa e extremamente completa, assim, com todos os dados bem atualizados aí desses 2 novos ADCs que a gente vai ouvir falar muito, com certeza. E eu vou passar a palavra agora para o meu amigo, o Dr. Cristiano, que é oncologista e vai falar um pouquinho para nós sobre a toxicidade dos ADCs aí. Cris, a palavra é tua. Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer o convite e dizer que é irrecusável um convite vindo de um membro do GBK. Então, obrigado, Dani, obrigado, Gui. E me dizer que eu me sinto honrado de fazer parte desse grupo seleto aí de especialistas da oncologia mamária. Bom, então o Gui me deu aqui como função falar sobre os eventos adversos e manejo. Deixa eu só passar aqui. Bom, para começar, eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa aula. O Daniel já explorou muito bem a questão do que é um ADC, né? O que é essa nova classe de medicamento que chega para tratar o câncer de mama. Então, nada mais é do que um anticorpo monoclonal com um ligante estável associado a um payload, que também é uma droga citotóxica que a gente considera que é a quimioterapia. E, ultimamente, vem revolucionando o tratamento do câncer de mama. E o que a gente tem hoje, de ponto de vista prático, para a gente poder oferecer para nossas pacientes, a gente começou lá em 2012 com o estudo Emília, o TDM1, que foi o primeiro anticorpo conjugado na prática que a gente observou ganho de sobrevida. Depois veio nos estudos do DASH, o trastuzumab deruxtecan, e agora, por último, o sacituzumab govitecan, que deve ter aprovação no Brasil em breve. O que eles têm de comum é o payload, né, que varia entre eles. Então, o payload do TDM1 é uma antraciclina, o payload do trastuzumab deruxtecan é o deruxtecana, e o payload do sacituzumab govitecan é uma molécula NS38, que é um parente aí do irinotecan, a quimioterapia conhecida por vocês. E tem todos os efeitos de bystander que o Daniel já mencionou, eu não vou entrar em detalhe aqui agora. Vamos começar com o TDM1. O primeiro estudo que a gente teve com o TDM1 foi o Emilia Trial, publicado no New England em 2012. Eu vou me ater a ele. A gente teve o Teresa posteriormente e o Kettering, que avaliou o TDM1 no cenário adjuvante, mas esse é um estudo que a gente tem um follow-up mais prolongado e que a gente consegue entender melhor os eventos adversos que ocorreram com ele. Foi um estudo que avaliou pacientes a partir de segunda linha, que já tinha feito uma terapia com anti-HER2 em primeira linha, e essas pacientes foram randomizadas para receberem TDM1 ou capecitabina com lapatinib, e ao invés de discutir sobrevida, eu vou discutir os eventos adversos com vocês. Então, quando a gente olha para os eventos adversos de todos os graus, os mais comuns foram os eventos do trato gastrointestinal, como diarreia, vômitos e náuseas. Porém, o que chama atenção aqui são os eventos maior ou igual a 3, né, o que vai nos obrigar a manejar a droga. E aí eu chamo a atenção da trombocitopenia, que aconteceu em quase 13% dos pacientes, e a elevação de enzimas hepáticas, que variou de 3% a 4,3%. E o que a gente faz quando isso acontece? Então, o que vai nos preocupar aqui é o evento grau 3 e grau 4, elevação de TGO e TGP acima de 5, do seu valor normal até 20, maior ou igual a 20, menor ou igual a 20 é considerado grau 3, o que os guidelines orientam é a gente suspender o TDM1 até essa paciente cair para grau menor ou igual a 2, e em seguida a gente retornar com o nível de dose reduzida, lembrando que a dose é de 3,6 miligramas por quilo, a gente volta para 3 miligramas por quilo,
E se essa paciente evoluir com elevação de enzima hepática grau 4, ou seja, um valor acima de 20 vezes do valor normal acima do valor superior de normalidade, a gente descontinua o TDM1 permanentemente. A mesma coisa acontece quando a gente tem uma elevação grau 3 de bilirrubinas. A orientação é a gente suspender momentaneamente o TDM1 até essa paciente cair para grau menor ou igual a 1 e, em seguida, retornar com uma redução de dose de 3,6 para 3. Se essa paciente voltar a ter algum evento grau 3 em relação à elevação de enzimas hepáticas ou de bilirrubinas, a gente reduz para 2,4. E se essa paciente evoluir com hiperbilirrubinemia grau 4, a gente deve descontinuar o TDM1 permanentemente. E se essa paciente evoluir, ou também, né, com trombocitopenia, a trombocitopenia grau 3 é aquela plaquetopenia de 25.000 a menor do que 50.000, a gente precisa suspender temporariamente o TDM1 e esperar essa paciente retornar para grau menor ou igual a 1, que seria o número de plaquetas maior ou igual a 75.000, e em seguida a gente pode voltar com o mesmo nível de dose. Agora, se essa paciente cair para um nível de plaquetopenia menor do que 25.000, o que classificaria a toxicidade com grau 4, a gente precisa esperar essa paciente retornar para um nível de plaquetas maior ou igual a 75.000 e, em seguida, reduzir um nível de dose de 3,5 para 3, e se esse evento voltar a acontecer, é de 3,5 de 3 para 2,6. Bom, então é isso que a gente precisa preocupar com o TDM1. A gente vai partir agora para o segundo anticorpo conjugado que a gente teve, que foi o trastuzumab deruxtecan. O Dr. Daniel já explicou também a diferença que existe entre o trastuzumab deruxtecan e o TDM1. Existe muita diferença em relação do ponto de vista molecular. Geralmente o linker do trastuzumab deruxtecan é mais estável, e ele é clivado no seu linker. Isso permite ter uma circulação mais estável na periferia, e ele também tem o efeito bystander que a gente não vê com o TDM1. Eu vou me ater aqui aos dados de eventos adversos do estudo DESTINY-01, que é o estudo que a gente tem um follow-up mais prolongado, que foi um estudo de braço único, fase 2, com pacientes politratadas com terapia anti-HER2, e em que as pacientes receberam trastuzumab deruxtecan na dose de 5,4 mg por quilo. E a gente teve uma atualização dos eventos adversos, agora a última, em março de 2021, que a gente pôde observar de uma forma geral é que a droga é segura, e porém o que chamou a atenção foi a porcentagem de eventos maior ou igual a 3. A gente teve 63% das pacientes evoluindo com algum evento maior ou igual a 3. Isso levou à descontinuação de tratamento em 19% das pacientes, 25% delas tiveram a dose reduzida em algum momento do tratamento, e 41,8% dessas pacientes tiveram a dose interrompida em algum momento do seu tratamento. Interessante notar que nós tivemos 10 mortes no braço tratamento, que correspondeu a 5,4% dos eventos, provavelmente por conta relacionada à droga. Aqui, ainda na toxicidade em 2019, na publicação do New England, quando eles pararam para avaliar os dados, a gente vê que, quando a gente vê todos os eventos, a maioria foi evento do trato gastrointestinal associado à alopécia, mas quando a gente vem para o evento de interesse, que é a toxicidade maior ou igual a 3, a gente tem 7,6% de náuseas grau 3, quase 20% de neutropenia e 8,2% de anemia. Isso levou tanto a ASCO quanto a NCCN, em 2022, a classificar o trastuzumab deruxtecan com potencial hematogênico nível moderado, o que nos chama a atenção para a profilaxia antiemética, que é o que eu vou mostrar agora para vocês. Então, o que a ASCO e o NCCN recomendam como profilaxia antiemética para quem vai prescrever trastuzumab deruxtecan, de acordo com as linhas de tratamento, como o Dr. Daniel já mostrou para a gente aqui. Então, no primeiro ciclo, a recomendação é fazer dexametasona,
de 4 a 8 miligramas por dia pela manhã, associado a algum antagonista do receptor 5-HT3. Isso antes da infusão. Depois da infusão, seguir com dexametasona associado ao metoclopramida. Se no segundo ciclo essa paciente evoluiu para náuseas e vômitos de toxicidade com um grau maior ou igual a 2 ou 3, eles orientam você a associar a dexametasona e ao antagonista 5-HT3 com algum antagonista de NK1. Isso no D1. No D2 ao D4, dexametasona 8 miligramas pela manhã, associada a metoclopramida, se essa paciente mantiver níveis de náuseas e vômitos aceitáveis, que seria menor ou igual a 2. Agora, para aquelas pacientes que a gente precisa escalonar, mesmo com dexametasona, um antagonista 5-HT3 mais um antagonista NK1, o que a ASCO recomenda mais a NCCN é a gente do D1 a D4 associar olanzapina de 5 a 10 miligramas, de preferência à noite. E a partir do dia 4, se essas pacientes persistirem com toxicidade, náuseas e vômitos, grau 2 maior ou igual a 2, a gente mantém a partir do quarto dia metoclopramida, 10 miligramas 3 vezes ao dia, associado ao dexametasona pela manhã. Para pacientes que tenham náuseas antecipatórias ou algum grau de ansiedade, a gente pode associar também algum benzodiazepínico, e a recomendação é o lorazepam. Um evento de interesse que a gente também buscou a partir do DASHN 01 foi a alteração da fração de ejeção. Felizmente, a gente não viu nenhuma paciente evoluindo com insuficiência cardíaca. As pacientes que tiveram variação na fração de ejeção, nenhuma paciente evoluiu para menor do que 40%, e a gente também não teve nenhuma variação maior ou igual a 20% em qualquer ponto de acompanhamento das pacientes. Lembrando aqui que esse follow-up mediano era em torno de 28 meses, quando eles fizeram essas análises em 184 pacientes. E aqui talvez o evento de maior interesse que a gente preocupa com a tracional deruxtecan é a pneumonite. Aqui são os dados ainda do DASHN 01. O que a gente viu foi quase 10% de eventos grau 2, menor ou igual a 2, grau 2. Teve uma paciente que evoluiu com grau 3, e aqui, detalhe, grau 5, 4 pacientes evoluindo com evento fatal por pneumonite, que correspondeu aqui a 13,6% de eventos por pneumonite. Na última atualização da pneumonite, em março de 2021, a gente teve mais uma morte, que eram 4 anteriormente, passando para 5, que correspondeu a 2,7% de eventos grau 5, e a gente também teve uma paciente a mais que evoluiu com grau 2 por pneumonite, correspondendo aqui a um total de 15,8% de eventos por pneumonite. Felizmente, os eventos do trato gastrointestinal, eles são mais comuns no começo do tratamento, então, como a gente pode ver aqui, à medida que a paciente vai conseguindo ciclar, menos eventos, náuseas, vômitos e fadiga vão aparecer. Então, a gente vê aqui pacientes com mais do que 18 ciclos, a gente tem menos de 2% desses eventos do trato gastrointestinal. Então, o segredo realmente parece que é conseguir manejar bem lá no começo do tratamento, para a gente atingir o sucesso lá na frente da paciente, ter uma duração de tratamento maior e, consequentemente, ganho de sobrevida. Aqui eu trago o desenho do estudo do DASHN 03, o Dr. Daniel já o mencionou na sua apresentação, não vou entrar em detalhes, mas a gente parece ver, de novo aqui, o mesmo perfil de toxicidade. Então, aqui eles elencaram os eventos que foram mais comuns em mais de 20% das pacientes, e de interesse o que a gente tem aqui são eventos maior ou igual a 3, então a gente vê neutropenia 19,1%, náuseas ocorrendo em 6,6% das nossas pacientes e fadiga em 5,1%, foram os eventos que mais chamaram a atenção e que mais a gente tem que se atentar para manejar. Aqui, de novo, a pneumonite. Felizmente, no DASHN 03, a gente não teve nenhum evento grau 5, e quando a gente soma todos os eventos, a gente tem aqui 10,5% de eventos por pneumonite no DASHN 03.
Queda de fração de ejeção também, a gente não vê uma flutuação grande nas pacientes, e o que a gente viu aqui de maior nível de toxicidade foi cardiotoxicidade de grau 2, com 6 pacientes evoluindo com alteração da fração de ejeção. A pneumonite, já é um gráfico conhecido de vocês também, ela é mais comum nos primeiros 2 anos de tratamento, então ela tem uma curva ascendente aqui, nos primeiros 2 anos, atingindo um platô a partir do 24º mês, e a partir daqui a gente não vê mais uma incidência cumulativa desse evento, felizmente, provavelmente porque a gente aprendeu a manejar essas pacientes ou por algum efeito local que a gente não entende ainda. Então, o que os guidelines até 2019 recomendavam como manejo da pneumonite? Então, o primeiro passo é a suspeita de algum evento que possa levantar uma hipótese de pneumonite, é interromper o tratamento e investigar exaustivamente. O segundo passo é confirmar ou excluir que a paciente está evoluindo com pneumonite por causa do trastuzumab deruxtecan. E o terceiro passo é a gente manejar. Então, mesmo na suspeita de pneumonite grau 1, a gente precisa interromper o tratamento, esperar essa resolução dentro de 28 dias. Se isso não acontecer dentro de 28 dias e ultrapassar 49 dias sem melhora da paciente, a gente deve descontinuar o tratamento permanentemente. Se a paciente evoluir com pneumonite grau 2 a grau 4, a recomendação é também suspender permanentemente o tratamento. Bom, e como é que é classificado esse nível de pneumonite de acordo com o CTC? Grau 1 seria aquela paciente assintomática, mas que a gente tem achados radiográficos, seja ele por uma simples radiografia de tórax, seja por tomografia. Grau 2 é a paciente sintomática que não tem impacto na sua atividade diária, em que os sintomas não impactam a sua qualidade de vida no dia a dia. Grau 3 são as pacientes sintomáticas em que os sintomas têm interferência na sua atividade diária e as pacientes precisam de uma suplementação de oxigênio. E grau 4 são aquelas pacientes que evoluem com insuficiência respiratória com necessidade de um suporte ventilatório. E grau 5 é o evento fatal por pneumonite. Então, ainda em 2019, esse guideline, posso dizer que ele é atual. A paciente que evolui com suspeita de pneumonite grau 1, a gente já suspende o tratamento. A recomendação é considerar início de prednisona 0,5 mg por quilo por dia, até melhora dos sintomas. E a partir da melhora dos sintomas, a gente faz o desmame do corticoide, e aí se a paciente estiver assintomática e evoluir para grau 1, a gente pode reconsiderar o início do tratamento. Se a paciente evoluir com pneumonite grau 2, a recomendação é a gente iniciar corticoide sistêmico, prednisona 1 mg por quilo por dia, por pelo menos 14 dias, e aí se eu tiver resolução completa, a gente fazer o desmame dentro de 4 semanas. Se a paciente estiver com prednisona 1 mg por quilo por dia, e a gente não observar melhora dentro de 5 dias, a recomendação é aumentar a dose do corticoide para 2 mg por quilo por dia, até a gente observar uma melhora dos sintomas e dos exames radiológicos. E se a paciente não obtiver melhora, a gente precisa já começar a pensar em solicitar a ajuda de um especialista e começar a investigar diagnóstico diferencial. Se essa paciente evoluir com toxicidade grau 3 e grau 4, que é aquela que precisa de suplementação com oxigenoterapia, ou suporte ventilatório, ou necessidade de internação, a ideia é fazer pulso terapia com metilprednisolona de 500 a 1.000 mg por dia, por 3 dias, por pelo menos 14 dias, e a partir daí, se a paciente tiver melhora, desmame do suporte ventilatório e melhora radiológica, a gente seguir com tratamento por pelo menos 4 semanas e reavaliar com exames de imagem frequentemente. Se essa paciente não melhorar de 3 a 5 dias, a gente deve reconsiderar outras hipóteses diagnósticas alternativas e considerar imunossupressão de acordo com o tratamento local. Essa é uma análise que foi publicada recentemente na Annals of Oncology,
Eles pegaram todos os estudos contra a maderoxatecan, não só com câncer de mama, mas em câncer de pulmão, em tumores gástricos, e eles plotaram os dados e tentaram avaliar que fatores preditivos poderiam aumentar o risco dos pacientes evoluírem com pneumonite, e o que eles encontraram foi que pacientes que tinham uma insuficiência renal severa, de moderada a severa, ou que já tinham alguma pneumopatia de base, como, por exemplo, asma, DPOC, uma doença intersticial pulmonar, ou uma pneumonite por radioterapia, essas seriam os pacientes de risco que poderiam serem candidatas a maior monitoramento e de maior risco para pneumonite. O terceiro anticorpo que a gente tem para falar é o anti-TROP2, que é o sacituzumab govitecan, o Dr. Daniel já explicou também. Ele também é um anticorpo monoclonal que tem o seu payload, a molécula SN38, que é um inibidor de topoisomerase 1, um parente do irinotecan. Eu vou detalhar aqui os eventos adversos do ASCENT, que é o estudo que a gente tem um follow-up maior. O Dr. Daniel já mostrou o desenho do estudo e seus dados de sobrevida. E o que a gente vê aqui, como o payload é um parente do irinotecan, o evento que se destaca aqui são os eventos de trato gastrointestinal e eventos hematológicos. Então, a gente pode ver que 46% das pacientes evoluíram com neutropenia grau 3 e 17% das pacientes evoluíram com neutropenia grau 4. 10% das pacientes evoluíram com diarreia, e são os eventos que a gente vai precisar aprender a manejar para quem for prescrever sacituzumab govitecan. É uma droga que os autores do estudo consideraram como bem tolerada e manejável. Apenas 5% das pacientes precisaram descontinuar o tratamento, e eles não observaram nenhum evento cardíaco, nenhuma neuropatia e nenhuma pneumonite maior ou igual a 3. Então, o que a gente vai precisar aprender a manejar é a neutropenia, que é muito comum de acontecer. Os autores do ASCENT, eles sugerem que na primeira ocorrência de neutropenia, grau 3 ou grau 4, fazer a profilaxia com estimulador de colônia. A partir do 4 dia, lembrando que o sacituzumab govitecan, ele é ofertado no D1 e no D8, então os autores recomendam, na primeira ocorrência de neutropenia, grau 3 ou grau 4, a gente já entrar no próximo ciclo com estimulador de colônia, do D4 ao D6, e se for um estimulador de colônia peguilado, 24 a 48 horas após a infusão. Após a primeira ocorrência, na segunda ocorrência, a gente já precisa reduzir dose. Sacituzumab govitecan, ele é ofertado a 10 mg por metro quadrado, já reduzir, a partir da primeira ocorrência, reduzir dose para 25%, numa segunda ocorrência, reduzir dose para 50% e continuar ofertando estimulador de colônia. A partir da terceira ocorrência, aí sim, descontinuação do tratamento, ou se essa toxicidade maior ou igual a 3 levar mais do que 3 semanas para se recuperar, a gente precisa pensar em descontinuar o tratamento, infelizmente. O outro evento é a diarreia, lembrando que grau 3 aconteceu em 10% das pacientes, e a diarreia, assim como no irinotecan, ela pode acontecer durante a infusão ou logo após a infusão. A gente precisa reconhecer isso rápido, e se o paciente tiver diarreia aguda menor ou igual a 2, a sugestão é a gente oferecer atropina 0,2 mg endovenosa a cada 15 minutos por 2 doses, e se a paciente precisar de mais infusão de atropina, até a gente pode chegar até uma dose total de 1 mg. Para essas pacientes que já têm um primeiro episódio, logo a primeira infusão, a gente tem que pensar em fazer atropina profilática a partir do próximo ciclo. Para as pacientes que a diarreia aparece dias depois da infusão, iniciar a loperamida, 4 mg com dose de ataque, seguido de 2 mg a cada episódio de diarreia, atingindo um total de 16 mg por dia, obviamente associado com manejo, oferecendo dieta constipante. Se a diarreia ela resolve, a gente deve descontinuar a loperamida 12 horas após o último episódio de diarreia e orientar a paciente a manter diarreia constipante. Se a diarreia não resolver,
os autores sugerem loperamida em altas doses, 4 miligramas, mais 2 miligramas a cada 2 horas até resolução da diarreia. Se essa diarreia não resolver com altas doses de loperamida, após 24 horas, a sugestão é octreotide de 100 a 150 microgramas subcutâneo e reposição de fluidos com hidratação. Diarreia severa, maior ou igual a 3, eles consideram hospitalização e já iniciar de prontidão octreotide 100 a 150 miligramas subcutâneo e considerar antibiótico terapia se for indicado. Eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês e foi isso que eu encontrei de literatura para trazer para a nossa discussão. Mais uma vez, agradecer o convite de vocês. Ótimo, Cris. Muito obrigado. Foi uma excelente revisão aí sobre toxicidade. Lembrar também que o TDM1, a gente, apesar de estar falando sempre dos novos, né, é sempre bom a gente lembrar que TDM1 continua sendo usado e a gente ainda vai usar ele aí nos próximos anos. Eu esqueci de comentar anteriormente, mas nós teremos uma discussão no final das apresentações e já convido a todos os participantes a enviarem os questionamentos ali pelo nosso site, né, Dani? Já pode ir mandando, né? Claro. Que daí a gente vê no final, então já convido a irem encaminhando. Então, dando sequência, eu passo a palavra agora para a doutora Daniela Rosa, que fará um exercício aí de futurologia, mostrando que nós podemos esperar aí nos próximos anos sobre os ADCs. Dani, tudo contigo. Obrigada, Guilherme e Dani, pelo convite. Apesar de eu organizar muitos desses webinars, eu gosto muito quando eu sou convidada para falar, porque eu acho muito bacana o assunto que me deram também, o desafio. Vou comprar minha bola de cristal. Mas acho que essa questão de ver futuro mostra que a oncologia está indo por um caminho muito bacana. Deixa eu compartilhar aqui minha tela e aí a gente já vai ver a apresentação. Então os guris me deram um desafio de falar de futuro, que eu gosto, acho muito legal. E eu vou mostrar para vocês, eu optei por fazer uma aula que não é uma aula de estudos clínicos, é uma aula mais conceitual, porque os anticorpos, os conjugados drogas e anticorpos, eles não são novos, como a gente pensa, eles são novos para nós, que tratamos tumores sólidos, mas eles são antigos. E uma vez eu ouvi o Barros falar uma coisa que eu roubei dele, que eu achei muito bacana. A gente tem uma mania de imitar a hematologia, né? Então, a oncologia sempre vai atrás. Na hemato já se usa conjugado de droga anticorpo há muitos anos. E eu vou mostrar para vocês alguns conceitos para a gente entender qual é o futuro em relação a essas moléculas no câncer de mama e no resto da oncologia em geral. Esses são os meus conflitos de interesse. Então, assim, primeira coisa, quando a gente pensa em quimioterapia, a gente está pensando num tratamento com baixa seletividade, a gente sabe que a quimioterapia vai lá, algumas dependem do ciclo celular, outras não, elas explodem a célula, independente de que célula seja. Alta toxicidade, então, e, consequentemente, uma menor janela terapêutica. Quando a gente está falando dos conjugados droga-anticorpos, dos ADCs, essas drogas são liberadas para células específicas que vão ter os antígenos para receber o anticorpo do ADC. Né? Então, a gente está falando de um tratamento muito mais direcionado para um alvo terapêutico. E aqui mostra o que eu estava falando para vocês da janela. Então, quando a gente vai pensar em quimioterapia, a gente tem uma dose máxima tolerada muito perto da dose mínima efetiva e a gente tem pouca margem de manejo desses pacientes. Quando a gente vai para os conjugados de droga anticorpos, a gente vai ver que aumenta essa janela terapêutica. E quando a gente pega os de terceira geração, que eu vou falar um pouquinho para vocês em seguida, a gente vê que tem várias outras vantagens e que vai aumentando a janela terapêutica, a possibilidade da gente usar com doses efetivas e pouca toxicidade um tratamento que vai ter resultados. Tanto que o Daniel e o Cristiano já mostraram os resultados muito interessantes de vários desses medicamentos, né? O Daniel nos mostrou uns hazard ratios que a gente até há pouco tempo atrás não via em câncer de mama com trastuzumab deruxtecan, por exemplo. Então, quando a gente pensa no histórico, que eu estava contando para vocês, essa questão de quando é que começou, né? A gente tem todo o desenvolvimento do tratamento antineoplásico, a gente tem lá atrás o que se usava da cirurgia, depois radioterapia, quimioterapia, terapia-alvo, e vieram os ADCs lá na década de 80, na verdade. Quando a gente pensa quais foram os primeiros ADCs desenvolvidos, eles foram os para leucemia. E a estrutura o Dani já mostrou, só vou lembrar para vocês, até porque a gente tem aquela máxima que quanto mais a gente repete, mais a gente consegue fixar, e a gente, nos tumores sólidos, está começando a aprender a manejar e a entender os ADCs.
Então, aqui, lembrando, botando isso na nossa cabeça, que tem o anticorpo monoclonal e ele vai ser de tipos diferentes. Ele pode ser um IgG1, IgG2, IgG3 ou IgG4, por exemplo. Vai ter o linker, que vai ser aquela molécula que vai ligar o anticorpo ao payload, que é a droga citotóxica, né? E que tem que liberar aquela droga dentro da célula. A droga citotóxica, que a gente chama de payload, que tem que ser estável para circular na circulação sistêmica e nos lisossomos, tem que ter baixa imunogenicidade, tem que ter peso molecular baixo e grande meia-vida. Quais são as que têm sido usadas hoje em dia? São os antimicrotúbulos, são os agentes alquilantes e os inibidores de topoisomerase. Então, a gente tem visto essas combinações. Quando a gente olha essa imagem, guardem essa figura, é mais ou menos isso que a gente vai ver nos próximos estudos que estão saindo, que a gente já tem resultado. Trastuzumab deruxtecan, trastuzumab govitecan, é essa estrutura. Quando eu mostrei para vocês os anticorpos, a gente pode ver aqui que pode combinar com qualquer um deles, 1, 2, 3 ou 4, e vai ter algumas diferenças de meia-vida, de atividade do FC, que é essa parte bem importante do anticorpo, para poder fazer a função dele, e a afinidade e a atividade vão ser diferentes de acordo com isso. E os payloads, os linkers também vão mudando. Se vocês lembrarem dessa tabela, a gente pode ir trocando essas combinações. Não precisa ser o IgG1 só com a auristatina, o IgG2 com os antimicrotúbulos, por exemplo. A gente pode fazer novas combinações, que é mais ou menos o que vai acontecer daqui para diante. Lembrando do que o Dani já mostrou, vai ter toda essa estruturação, essa função dos ADCs de se ligarem nos antígenos, de internalizarem a molécula, liberarem através da fusão com os lisossomos a quimioterapia, que tem o efeito bystander, que a gente tem visto que parece ser importante para garantir o efeito nas células ao redor, que nem sempre vão ter a expressão daquele antígeno. Aqui, aumentando, ampliando um pouquinho a função, para a gente ver com mais detalhes, os ADCs eles circulam como 3 componentes no sangue. Eles estão ligadinhos ali, o linker tem que estar estável, tem que segurar o payload grudado no anticorpo para chegar onde eles precisam. E à medida que eles vão chegando nas células-alvo, eles vão se difundindo devagar, até chegar naqueles antígenos onde eles vão se fixar e internalizar na molécula. Quando a gente vê como é que funciona, né? Tem 2 maneiras desses anticorpos liberarem o payload. Eles podem ser mediados por uma função imunicelular, uma função imunocelular. Eles podem ter eles atrapalharem a dimerização de alguns receptores, né, e atrapalhar, então, a função desses receptores, dessa forma conseguir internalizar a molécula. Mas a maioria dos anticorpos, eles são internalizados por vias dependentes de antígenos. Então, são aqueles antígenos que vão identificar o anticorpo específico. E aqui eu vou lembrar para vocês que a gente está vendo uma figura onde tem um antígeno para um anticorpo, tá? Aqui tem o linker e o payload. Por que eu estou falando isso? Em seguida vocês vão ver por quê. O payload, então, vai ser liberado a partir dos endossomos e dos lisossomos e vai ter a sua função na célula. E aqui o efeito bystander mostrando que pode ir para as células vizinhas. No histórico, eu mostrei para vocês, né, que o primeiro ADC foi um anti-CEA com vindesina. Depois desenvolveram o gemtuzumab e ozogamicina, que foi para leucemia mieloide aguda, para pacientes com mais de 60 anos, mas que foi muito tóxico, pouco eficaz e acabou saindo do mercado. Na sequência veio o brentuximab vedotin, ainda para leucemia, e aí veio o TD1000, que a gente conhece bem, e o gemtuzumab e ozogamicina voltou para o mercado porque ele foi combinado com daunorubicina e ADC. Então, aqui a gente já vê que as combinações podem mudar. Então, foi de novo aprovado para LMA, mas dessa vez com pacientes que tinham doença metastática, LMA na apresentação com mais de 15 anos. E aqui a gente vendo quais são os anticorpos, os conjugados de droga e anticorpos já aprovados pelo FDA ou pela EMA desde até outubro de 2021. A gente tem vários deles são conhecidos nossos por causa da mama, mas o que eu trouxe nessa tabela é para vocês verem que os alvos são diferentes. Então, quais são as células que esses anticorpos vão atingir? As que expressam algum antígeno específico para aquele anticorpo. Por exemplo, no caso do trastuzumab betancina, vai ser o HER2.
no caso do trastuzumab deruxtecan, o REV2, no caso do sacituzumab govitecan, a TROP2, por exemplo. E a gente tem vários outros alvos que vão ser, então, vão receber esses anticorpos internalizados. E aqui a gente vai ver que o tipo de linker também tem a ver com o tipo de anticorpo. A gente vai ter várias combinações. O linker, que é aquele que liga o anticorpo no payload, na droga citotóxica, ele de preferência tem que ser clivável. Alguns deles não são, como o do TDM1, por exemplo, e isso pode dificultar um pouquinho mais a liberação do payload dentro da célula. A gente tem aqui os que a gente conhece bem para câncer de mama, que é o TDM1, o TDXD, e a gente tem o sacituzumab govitecan. Mas a gente agora, falando em futuro, a gente vai começar, por enquanto, a gente está muito eufórico, muito feliz com os resultados são fantásticos. E a gente está começando a ter experiência. Mas você sabe, eu não quero ser pessimista, até porque o oncologista nunca é pessimista. Mas a gente vai começar a ver resistência em alguns pacientes. E como é que a gente pode entender essa resistência? As células podem conseguir evadir a atividade dos ADCs. E tem 3 maneiras disso acontecer. A ligação do antígeno anticorpo, que eu mostrei para vocês, quando chega ali perto da célula-alvo, pode ser um problema ali. Pode ter um problema na internalização e no processamento do ADC, e pode ter um problema na ação do agente citotóxico, do payload. Então, se a gente vai pensar nessas 3 etapas, a gente pode ter um down-regulation dos antígenos. Olha como a gente já viu isso várias vezes, quando a gente faz hormonioterapia. Vocês lembram que tem alguns estudos antigos que falam em fazer hormonioterapia em intervalos, né? Deixar um pouco sem, outro depois volta, porque para sensibilizar, para reexpor os antígenos na superfície, eventualmente ter um resultado melhor, se faz isso em próstata, né? Seria a hormonioterapia intermitente. Isso também pode acontecer com os ADCs. Pode começar a ter um down-regulation, uma perda de expressão dos antígenos, e eles pararem de funcionar. Por quê? Porque eles vão parar de internalizar na célula, uma vez sendo esse o mecanismo importante daquele medicamento específico. E pode acabar desenvolvendo, então, resistência àquele medicamento. A gente também pode ter uma alteração do tráfego intracelular ou da quebra pelos lisossomos. A gente pode ter condições de proteólise diferentes em ambientes mais ácidos ou menos ácidos e acabar desenvolvendo resistência também. A gente pode ter tolerância ao payload, e aqui é um conceito muito bacana. Quando a gente fala em tolerância ao agente citotóxico, a gente vai ver aqui na segunda figurinha, como se fossem umas bombinhas que vão eliminar o agente citotóxico para fora da célula e diminuir o efeito. Se a gente for pensar, o mecanismo de resistência dos ADCs, ele é muito mais parecido com o mecanismo de resistência de quimioterápico do que com o mecanismo de resistência aos anticorpos monoclonais, como o trastuzumab, por exemplo. Existem as bombas que eliminam o agente citotóxico das células, que tem um papel na resistência, que parece sim ter um papel importante, as bombas de efluxo. Isso aí a gente acabava lendo, estudando muito mais quando lia só sobre quimioterapia. Então, aqui a gente tem um mecanismo de resistência muito mais semelhante ao da quimio, o que é uma novidade para nós também. E aí tem alguns estudos que mostraram que em células cronicamente expostas ao TDM1 tinha down-regulation do HER2, redução da acidificação dos lisossomos, então diminuindo a capacidade de tirar, de corroer a célula, de explodir a célula e tirar o linker e o payload, e uma upregulation das bombas de fluxo, que são aquelas que tiram o agente citotóxico de dentro da célula, como se eles não deixam fazer o efeito que poderia fazer, porque vai tirar isso, é um mecanismo de resistência típico de quimioterapia. Então, a redução da ligação dos ADCs, redução na clivagem do líquido e liberação do payload e ejeção das partículas do payload que entram no citoplasma. Esses são efeitos de resistência que foram mostrados em estudos pré-clínicos com o TDM1. E como é que dá para maximizar o potencial dos ADCs? Aí vocês têm que lembrar daquelas imagens que a gente mostrou antes. A gente pode ter vários anticorpos se ligando no mesmo antígeno, por exemplo. Eu posso escolher ali o HER2 e ter vários anticorpos que vão chegar e vão conseguir entrar na célula, e talvez se eu der simultaneamente para os pacientes, eu tenha um efeito maior. A gente pode fazer as proteínas mutantes, por exemplo, ligadas ao anticorpo, como um EGFR com mutação, que vai aumentar a sensibilidade, então, aos inibidores de EGFR. Isso seria um mecanismo bem inteligente também. Eu estou levando um medicamento já com a mutação para poder ter uma resposta a um outro medicamento.
E os anticorpos biespecíficos, que eu acho um conceito muito bacana que eu quero mostrar para vocês. Os anticorpos biespecíficos são aqueles anticorpos onde 2 antígenos se ligam ao mesmo tempo nele. Então, é o mesmo anticorpo, mas ele vai conseguir se ligar em 2 antígenos de superfície diferentes, tá? São considerados os ADCs de terceira geração, e quando eles se ligam no mesmo antígeno, mas em 2 epítopos diferentes desse antígeno, por exemplo, é um anticorpo que se liga em duas partes diferentes do HER2, eles são chamados de biparatópicos. Então, os anticorpos biparatópicos que são ligados a drogas, eles são uma maneira de potencializar o efeito desses ADCs, dessas moléculas, e também podem ajudar depois nos mecanismos de resistência e evitar. Tem um estudo que foi apresentado na ESMO como uma mini sessão oral, de zanidatamab zovodotin em pacientes com tumores sólidos, tá? Isso é um anticorpo biespecífico que foi feito, então, num fase 1, 76 pacientes com HER2 positivo, qualquer tumor sólido HER2 positivo, desses 22% tinham câncer de mama, e teve resposta objetiva de 28% e controle da doença em 72% dos casos. O que é muito interessante desses anticorpos novos, desses ADCs? Eles dão alguns efeitos oculares que a gente não está muito acostumado a ver. Por exemplo, ceratite ocular. Isso é muito típico desses anticorpos biespecíficos. Então, 42% de ceratite. A gente tem que começar agora a colocar mais um especialista na jogada, que é o oftalmologista. Até agora a gente já tem pneumo, tem o endócrino, tem todos os outros da imunoterapia, né? O gastro, o cardio, agora a gente precisa do oftalmo. Porque pode dar reação ocular, e isso é descrito em vários estudos mesmo com esses anticorpos. O dizitamab vedotin também é um anticorpo contra o HER2, que tem um agente microtúbulo como payload, e em fase 1 teve boa tolerância e talvez uma eficácia interessante em HER2 positivo avançado. 31% de resposta radiológica. Lembrando que quando a gente está falando de fase 1, gente, a gente está pegando pacientes politratados que já fizeram, praticamente esgotaram as linhas de tratamento, que para colocar paciente em estudo de fase 1, a gente só coloca quando não tem outras opções. E aqui a gente conseguiu uma sobrevida livre de progressão mediana de quase 6 meses. Se vocês vão pensar, isso é o que a gente consegue em muito estudo de primeira linha de doença metastática em mama, né? Se a gente pegar, por exemplo, bevacizumab com paclitaxel semanal, a gente conseguiu isso aí de PFS. E vários outros exemplos. Então, aqui é muito interessante, talvez promissor, esses anticorpos conjugados com drogas biespecíficos. E a gente tem fase 2 em andamento, que vai comparar o dizitamab vedotin com lapatinib e capecitabina, que seria o braço controle, para HER2 low. Então, mudando completamente aqui o nosso conceito de o que fazer e como combinar. A gente vai ter que estudar tudo de novo. Aqui a gente tem alguns ADCs em desenvolvimento que tem estudos em câncer de mama e em outros tumores sólidos também, que, de uma forma geral, tem o anticorpo IgG1, e eles têm um linker específico para cada um desses estudos. Quando a gente fala em outra forma de fazer um ADC novo, a gente também pode ter 2 payloads. Olha que bacana, 2 agentes citotóxicos se ligando naquele anticorpo. Então, eu estou entrando na célula com 2 bombas. Eu vou ter um antimicrotúbulo e um agente, enfim, análogo da camptecina, qualquer combinação que seja biologicamente racional e que já tenha sido testada pré-clinicamente, depois em estudos clínicos. Então, aqui é mais uma maneira da gente conseguir melhorar esses ADCs, botando 2 agentes citotóxicos ligados a um anticorpo. Então, antes eu tinha falado para vocês, eu tenho 2 antígenos que se ligam naquele anticorpo quando chega na célula, que eu tenho 2 agentes citotóxicos ligados aos anticorpos. E quais são as perspectivas que a gente tem? Bom, a gente tem agora um desafio, que é o desafio da oncologia, né? A gente é biomarcador. Identificar quem são os pacientes que têm maior probabilidade de se beneficiar e quais são aqueles que não precisam, que a gente pode evitar a toxicidade, que o Cris deixou muito claro que existe, né? E que a gente tem que saber manejar. Investigar os parceiros para os ADCs, isso é muito bacana, pensar qual é o payload que a gente vai usar e modificar os payloads. E por que não um inibidor de checkpoint para payload? E por que não a gente fazer um inibidor de PARP para payload? E fazer, quem sabe, letalidade sintética nessas células. Então, tem muita coisa bacana pela frente que a gente pode explorar quando se fala de conjugado droga-anticorpo. A gente está falando de droga-anticorpo, a gente não está falando quimio-anticorpo, né? A gente pode explorar um pouco esse conceito ainda.
E dessa forma, claro que a gente não está pensando aqui só por causa dessa aula, já tem estudos em andamento combinando ADCs com imunoterapia, com inibidor de PARP. Então, a gente vai ter muito resultado interessante, até para aprender o que não funciona, porque não quer dizer que todos eles vão ter resultados fantásticos, mas a gente vai ver, provavelmente, muita novidade nesses próximos anos para vários tumores sólidos não só mama. A gente está vendo aqui osimertinib, por exemplo. Então, aquilo que eu falei para vocês, daqui a pouco a gente modifica um EGFR, coloca ali o mutado para que responda melhor ao osimertinib e ainda por cima vai ter o anticorpo liberando esse medicamento dentro da célula-alvo. Então, fascinante o que tem pela frente. Aqui, em triplo negativo, combinação de sacituzumab e govitecan com talazoparib. Então, bastante coisa pela frente para a gente se ocupar bastante nos próximos webinars e congressos. Muito obrigada. Muito bom, Dani. Muito obrigado. Foi excelente a apresentação. Acho que a gente conseguiu ter uma visão bem ampla assim de tudo que pode esperar. Eu acho que esses mecanismos, né, de resistência a gente vai ter que entender melhor para poder desenvolver o que está por vir, né? Eu acho muito interessante, assim, especialmente aquele mecanismo do anticorpo biparatrópico e poder usar 2 payloads. Eu acho isso gigante, né? Porque nos permite. Bom, deixa eu ver. Acho que a gente não tem nenhuma. A gente está dentro do horário, nós não temos nenhuma pergunta até agora. Eu vou abrir com uma pergunta, então, que começando pela ordem, o próprio Daniel levantou na apresentação dele, que é como que a gente pode, quando a gente tiver os 2 ADCs para escolher, né, e um dos cenários que isso vai acontecer certamente na doença triplo negativa, a gente tem aquele dado bem claro que o Paulo Tarantino apresentou, né, que a expressão do HER2 low, especialmente, né, ele tem uma relação com a expressão do receptor de estrogênio, então é provável que nos pacientes triplo negativos a gente vai ter uma menor frequência, né, de doença HER2 low. Mas se hoje nós estivéssemos diante de um paciente, né, porque os 2 estudos utilizaram pacientes politratados, né, então o perfil mais ou menos de pacientes incluídos ele é relativamente semelhante, mas fica claro que o sacituzumab tem um estudo muito específico para a doença triplo negativa, enquanto o deruxtecan teve ali um N de pacientes pequeno, mas a droga recebeu aprovação para isso, dado o resultado. Queria saber a tua opinião nesse sentido, assim, qual seria... E até podendo fazer tortura dos dados estatísticos, né? Se a gente faz aquela tortura equívoca, crime estatístico, né? De comparar um com o outro. É inevitável, né, Guilherme? Essa pergunta é a pergunta recorrente depois da apresentação desses estudos. Na população receptor de hormônio positivo, acho que a resposta é bem simples. Eu acho que não tem como, eu acho que desprezar de forma alguma os dados do B04, né? Então, é impressionante, né? Então, receptor de hormônio positivo, HER2 low, eu acho que a opção é deruxtecan. No TROPiCS não consegue, né? O ganho do TROPiCS é pequeno, né? Mesmo com impacto sobre a vida global, mas é pequeno. Então, provoquei com pergunta ali, mas eu acho que a resposta nessa população é bem mais clara, pelo menos para mim. Eu não sei se nessa população receptor de hormônio positivo, se a gente continua tendo evidência, se a gente vai ter evidência ou se a gente tem atividade ainda do sacituzumab govitecan após o deruxtecan, né? Então, esse é um ponto que a gente vai precisar explorar no futuro. Na população triplo negativa, e que tem o HER2 low, né, um triplo negativo com baixa expressão de HER2, eu acho que é um desafio maior para a gente, talvez, discutir. Eu ainda acho que os dados do sacituzumab são mais contundentes nessa população, né? O estudo que foi o Ascent, ele foi desenhado para essa população, apesar dele não estar colocando ali, a gente não observar resultados na população HER2 low, né? A gente está avaliando no triplo negativo, mas eu acho que são dados muito mais sólidos. Se a gente for ver o DESTINY B04, apenas quase 10% da população do estudo se enquadrava, né, nesse triplo negativo, tinha receptor de hormônio negativo. Apesar do que eu acho que conceitualmente, né, biologicamente, eu não vejo por que os resultados serem diferentes. E se você vai olhar também na avaliação estatística do estudo, né, na população inteira do estudo, na avaliação de subgrupo exploratória, enfim, a impressão que dá realmente é que os resultados devem ser muito parecidos, né, de benefício do deruxtecan. Mas, olhando a literatura que a gente tem hoje, para escolher uma das drogas, no triplo negativo, com baixa expressão de HER2, eu optaria pelo sacituzumab govitecan.
qualidade do dado acaba sendo mais contundente. Né? Acho que é inevitável comparar e é um dado mais limpo, né, de um estudo que foi dedicado a essa população. Eu concordo, Dani, e eu acho interessante o que tu falasse de o que vai funcionar depois, que é o nosso grande drama do sequenciamento, né? O que a gente vai fazer? Mas se a gente for pensar, é um pouco diferente a questão que a gente tinha esse dilema, inibidor de ciclina, vamos poder usar inibidor de PI3 para poder usar o que antes do que, né? Como é que vai ser? A gente foi ficando mais claro que a gente acaba podendo usar várias combinações, né? Se a gente for olhar o mecanismo de ação desses ADCs, faz sentido que eles funcionem um depois do outro, né? Porque a gente está pegando sítios um pouquinho diferentes ali na célula, então eu imagino que a gente possa ter resultados bacanas e, quem sabe, conseguir usar as duas opções na sequência. A gente escolhe primeiro o MAB e depois os Deruxtecan, por exemplo. O contraponto a isso é que são drogas da mesma família. Né? Ambos são inibidores de topoisomerase, então esse seria um ponto para se discutir, mas eu acho que, como é multifatorial, né, o mecanismo, como você bem colocou, Dani, os mecanismos são multifatoriais, devem ser multifatoriais, muito mais complexos, né, porque envolve a ligação antígeno-anticorpo, envolve o payload, não é só o payload, né, então é possível que tenha atividade, sim. Isso a gente só vai conseguir ver ou com algum estudo ou com dados de vida real, né? Vamos começar a acontecer, vamos gerar o grande problema da toxicidade financeira, né, gente? Eu acho que isso é outro webinar, porque a gente não pode deixar de lembrar disso, que a gente está aqui falando animado e é super bom para os pacientes, mas a gente está começando a ter desafios enormes na oncologia, não só da mama, óbvio, mas muito na da mama, com essa questão dos custos, né, dos tratamentos. Mas, de qualquer maneira, acho que é por aí. A gente vai acabar colocando imunoterapia junto com o ADC, né? E vai acabar acontecendo, pelo menos, em alguns cenários. Acho que já tem estudo do sacituzumab em combinação, né, com imunoterapia, sim. E o TDXD tem o dado do Begônia com durvalumab, que é extremamente favorável, então acho que as combinações aí, aquela tua aula, né, Dani, aquele slide mostrando que não só a gente vai mudar a molécula, mas as combinações. Dani, deixa eu aproveitar, já que está falando de sequenciamento, te perguntar se a gente fala tanto, né, da seleção do biomarcador para iniciar a droga, e acho que isso é fundamental, mas a minha pergunta é, a gente tem algum biomarcador de resistência já? A gente tem alguma perspectiva de poder ter alguma avaliação de biomarcador de resistência de ADC? Porque isso seria uma outra coisa muito importante quando a gente fala de sequenciamento, né? Eu tenho umas revisões muito boas que eu recomendo, assim, que eu fui procurar para montar essa aula, e principalmente da Shanu Modi, que, enfim, que é a nossa estrela do Deruxtecan, né, do HER2-low, e realmente ainda não tem nenhum biomarcador que a gente possa usar para dizer que vai ter resistência, não tem ainda, e eu não sei se a gente vai ter, sabe, Guilherme, porque a gente sabe em outros cenários como é difícil. Até hoje, qual é o biomarcador que a gente usa de resistência a trastuzumab, por exemplo? A gente não tem. A gente sabe o que usa para funcionar o trastuzumab, mas de resistência a gente começa trastuzumab em todo mundo que tem HER2 positivo e algumas vão responder bem, outras não. A gente não sabe até hoje quais são. É muito difícil, porque é muito dinâmico. Eu acho que a gente está se iludindo um pouco de achar que vai ter um biomarcador tão bom para isso. A gente vai começar a ter que entender um pouco, talvez, eu aposto muito mais em questão de assinatura genética, talvez, como biomarcador, né? Mas para tentar entender qual é o perfil de tumor que possa responder mais ou menos ao tratamento. Mas ainda não temos. Embora tenha... Deixa eu fazer uma pergunta para o Cristiano. Esse é o grande desafio da oncologia, quebrar esses mecanismos de resistência, né? A gente conhece, mas a gente não consegue quebrar. É isso aí. O Cristiano, você falou muito bem, parabéns pela aula em relação às toxicidades. Enfim, as drogas, elas trazem consigo, né? Por mais que a gente ache que mostrando o caminho para as drogas, para as moléculas, onde está o tumor, né? Com esses ADCs, enfim, inevitavelmente os efeitos chegam, né? Até porque muitos desses antígenos são expressos também em células normais, né? Pneumonite com o deruxtecan. Eu acho que a gente vai precisar aprender muito com isso, né? Porque hoje é um pavor do consultório, né? A gente pega aquelas tomografias e fica naquela dúvida eterna, né? Junto com os pneumas, os rádios, enfim. E a impressão que dá é que muitas vezes eu acho que faz parte da curva de aprendizado, claro, mas que a gente é muito conservador, né, nas nossas condutas e muitas vezes interrompe o tratamento em pacientes que se beneficiariam bastante com ele, né? Obviamente por excesso de zelo mesmo, né? A gente está no início da curva de aprendizado com a droga. Eu acho que
no futuro próximo as coisas vão ser diferentes. Então, por exemplo, hoje um paciente que tem uma pneumonia de grau 2, é obrigatório, né, que a gente suspenda a droga de forma definitiva, ponto. Mesmo que ela eventualmente recupere com o tratamento com corticosteroide 100%, né, dos achados tomográficos e dos sintomas. Outro ponto interessante é que, ok, a gente tem pneumonia de grau 1, a gente precisa interromper o tratamento temporariamente, né, até que se resolva. Só que eu só consigo diagnosticar a pneumonia de grau 1 se eu fizer tomografia, né? Então, o ponto e nenhum, assim, se você for ver a bula, né, acho que a única bula que eu vi referência a um acompanhamento, monitoramento tomográfico, como o estudo, né, os estudos, eles recomendavam a tomografia a cada 6 semanas. Na prática, talvez isso seja um pouco difícil, né, de fazer, por conta de questões regulatórias, enfim. Pergunta número 1 é se vocês têm feito, né, se vocês têm feito algum screening tomográfico para esses pacientes e como é que vocês têm manejado, assim, né? Ou deixa para checar no momento do restadiamento. Existiram duas publicações desse ano, uma da Sandra Swain e outra da própria Hope Hugo, tentando criar revisar a guideline, né, o de 2019 que você me apresentou, e elas deixam isso meio que saboado, né, assim, há essa sugestão, mas pelo menos exame clínico a cada 6 semanas e a cada 9 a 12 semanas, no momento que você, de fato, faria o restadiamento por imagem, checaria a tomografia. O que vocês têm feito, gente? A pergunta continua em aberto, Daniel. A gente aqui, a nossa experiência com trastuzumab deruxtecano é de ensaio clínico que a gente tem aqui. A gente tem o Destiny 05, a gente tem o Destiny 06 e o Destiny 07. E minha experiência é com 2 pacientes que a gente incluiu no Destiny 07 e 5 pacientes que a gente incluiu no Destiny 05. Então, a gente segue estritamente as recomendações que eu trouxe nessa aula. Recentemente, no Preceptorship, eu vi o Javier Cortez perguntar, né, para aquelas pacientes que recuperam completamente após 48 dias de uma pneumonite grau 1, o que fazer, né? E ele diz que ele volta com trastuzumab deruxtecano na mesma dose, cara, dose cheia, 5,4 miligramas por quilo, que a gente não tem esse perfil de paciente, né, dos estudos que a gente tem até o momento. Então, assim, a questão da dificuldade do exame radiológico, eu acho que é uma questão do dia a dia mesmo. Então, né, quando a gente traz para a vida real, não é a mesma coisa do ensaio clínico randomizado controlado. E como você disse, a gente está na curva de aprendizado. Eu tento seguir, né, se bem que as pacientes que eu tenho estão dentro de ensaio clínico randomizado, eu não tenho experiência com paciente na vida prática, te confesso. Então, tudo que eu trago aqui, né, é a experiência do que eu li de literatura científica. Do ponto de vista prático, eu não sei te responder como é que seria a minha rotina no dia a dia com questão de avaliação de imagem após uma toxicidade grau 1, grau 2, ou grau 3, ou grau 4. Aqui em Barretos, né, a gente, do ponto de vista de intercorrência de paciente, a gente consegue fazer rápido o exame de imagem. Tá? Mesmo se fosse assim, se eu conseguisse para uma paciente no dia a dia e eu tivesse uma suspeita de pneumonite, eu conseguiria fazer uma tomografia dela a cada 4 semanas, a cada 3 semanas, ou se ela precisasse de internação durante o segmento da internação, da hospitalização. Então, eu acho que está em aberto a sua pergunta, cara. Não tem uma resposta assim plausível para a gente dar um direcionamento. O ponto, eu acho que mais importante são esses pacientes que não têm sintomas, né? Grau 1, né? Como fazer o diagnóstico do grau 1? Se a gente realmente faz screening mesmo. Recentemente, foi até curioso, deixa eu só contar para vocês, eu tive uma paciente que eu incluí no Destiny 07, que é aquele fase 1, 2B, né? Que ele está associando trastuzumab deruxtecano com pertuzumab em um dos braços, o outro braço é trastuzumab com pertuzumab. E essa paciente, ela caiu num braço único de trastuzumab deruxtecano. Uma paciente jovem de 27 anos com metástase pulmonar e hepática HER2 positivo, virgem de tratamento. E aí ela teve COVID em agosto, há 1 mês e meio antes dela entrar no screening do estudo. Depois que ela assinou o TCLE, ela entrou no screening, quando ela foi fazer uma tomografia, lá, uma imagem em vidro fosco que não poderia descartar a pneumonite.
né? A gente pensou, bom, essa paciente nunca foi exposta a droga nenhuma, paciente jovem, 34 anos, sem tratamento prévio, e a única coisa que justificava era o COVID há 1 mês e meio. E aí ela tinha comprovação, exame comprovado, a gente justificou para o patrocinador que ela tinha sintomas resolvidos, estava assintomática e que a imagem, a única causa justificável para a imagem dela seria o COVID. E o patrocinador autorizou a gente incluir essa paciente. Agora a gente vai monitorar e vamos ver o que acontece. Eu posso dizer mais ou menos a minha experiência na prática. O que eu tenho feito justamente para a gente não ter nenhum estudo que nos diga, por exemplo, eu acredito que talvez no futuro a gente vai usar teste de função pulmonar, né, para talvez rastrear esses pacientes mais cedo, mas eu tenho feito a tomografia de tórax mais precoce. Depois de 2 ciclos eu já faço, isso dá 6 semanas de tratamento, então, e peço para o paciente monitorar sintomas. Acabo usando como desculpa o reestadiamento precoce, mas na verdade é para cuidar da pneumonite mesmo. E pedir para cuidar qualquer sintoma, que daí já não é mais grau 1, né? Porque é ruim quando aparece sintoma, então é o nosso dilema. Mas acho que não custa nada a gente fazer tomografia, né, gente? Porque, afinal de contas, a gente precisa, se der sorte de ter a doença rastreável por tomografia de tórax. Também tem esse detalhe, né? Daqui a pouco eu estou tratando só uma doença com metástases ósseas fora ali da região do tórax, não tem muita desculpa, mas acabo reestadiando dessa forma. Repete, Dani, depois dessas 6 semanas... Não, então, aí é que tá. Isso eu acho que é o mais complicado, porque eu não vou ficar fazendo a cada 2 ciclos, né, tomografia de tórax. E também porque nos estudos a gente vê que pneumonite é mais no início do tratamento. Chega um momento que acaba não tendo um risco tão grande assim. Então, eu vou, no início, eu faço 2 ciclos, eu repito, e daí eu já picho para 3, e daí repito, e aí depois eu começo a fazer a minha rotina normal. Mas totalmente adaptado ao que a gente vai ouvindo e vai vendo em congresso, vai lendo, né, da literatura dos estudos. A gente não tem ainda essa resposta, não condeno ninguém que faça qualquer outra coisa de qualquer outro jeito que não tem resposta. Verdade, Dani. Eu acho que o importante também é a gente empoderar os pacientes com informação, né? Acho que os pacientes têm que ter máxima informação sobre qualquer sintoma respiratório, né? Além da nossa investigação, eventualmente se conseguir acesso à tomografia intercalado, acho que faz muito sentido, né? Para a gente fazer diagnóstico de grau 1, de fato, né? Só com imagem. Mas especialmente também dar essa informação ao paciente. Ela precisa ter essa informação. Muitas vezes confunde, né? Faz um quadro viral, e aí vem cheio de sintoma, tosse, enfim, né? Confunde bastante, mas é importante que os pacientes saibam disso, que nos acessem sempre que algo de novo aparecer em relação à parte respiratória. Né? Foi bem legal, uma vez eu assisti uma aula de um pneumologista para discutir justamente pneumonite por trastuzumab deruxtecano, e aí ele colocou 4 imagens assim, e ele perguntava quais das imagens que eram uma pneumonite. E aí, assim, todas as imagens eram, as 4 imagens que ele projetou. Então, o quão difícil né, a gente fazer diagnóstico. E tem uma segunda preocupação, que é aquele quadro que não resolve. A paciente que desenvolve pneumonite e ela não melhora a despeito de toda a corticoterapia que a gente vai oferecer, né, e a investigação secundária, para descartar outras hipóteses diagnósticas, como você mesmo disse, Daniel, né, infecções virais e por aí vai, que pode dar vários padrões de imagens, né, que vai confundir a gente. É verdade, é verdade. Ele sugeriu até fazer um painel viral, sabe, nessas pacientes, porque uma vez que marca algum vírus, né, pode ser uma das explicações aí pelo quadro radiológico. Acho que é muito importante também, complementando, a gente ter um time dedicado, né? Então, um grupo de pneumologia que a gente esteja acostumado, ou do serviço de preferência, ou que tenha costume de trabalhar conosco, ou que tenha realmente experiência no assunto, um grupo de radiologia também, de tórax, experts no assunto. Então, o ideal é que a gente tenha essas pessoas próximas do serviço, ou do serviço, idealmente, né? Ou se não tiver no serviço, que tenha esses vínculos já bem definidos, em que essas pessoas participem dos tumorboards do grupo, enfim, é bastante importante. A gente vê a unidade de imagem que a gente, né, de vez em quando recebe de serviços com qualidades bem diferentes, né? Isso atrapalha bastante o nosso julgamento, então é bastante importante que a gente crie esses times dedicados, né? Se não existirem, que a gente crie, né? Bem importante mesmo. Isso vai ser ainda mais crítico quando essas drogas chegarem no doença inicial, né, gente?
Porque se a nossa preocupação ela já existe hoje na doença metastática, imagina no cenário de tratamento curativo. Que a nossa Então, tolerância para a toxicidade é muito mais baixa, né? muito, nosso limiar décimo, exatamente. A gente até lá tem que desenvolver métodos melhores para detecção. Eu espero, viu, Dani? Eu espero que a gente desmistifique melhor isso, né? Até lá vai ter tempo, tomara. Bom, 20h30, não sei se alguns de vocês têm mais algum comentário. Acho que Dani, Daniel, Não, Cris. só que a gente tem que ser pontual mesmo, então tá ótimo. Pontual mesmo. Acho que foi ótimo, gente. Fomos britânicos. Eu queria agradecer mais uma vez a doutora Daniela, o doutor Cristiano por terem aceitado o convite, o doutor Daniel pelo ser meu parceiro aí na moderação e também deu uma excelente aula. Mais uma vez, muito obrigado a todos e ao GBK pela oportunidade. Obrigada, pessoal. Obrigado, pessoal. Boa noite. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.